As pielonefrites, né, os processos inflamatórios, é um diagnóstico que é um pouco difícil pelo ultrassom, né, depende do grau de alteração que a gente vai ter, né, no rim, pode ser unilateral e pode ser bilateral, né, então esse paciente, ele veio com a suspeita clínica de um corpo estranho, porque ele é um gato jovem, de 3 anos de idade, e ele tinha muitos vômitos, né, perda de apetite, vômito, então a suspeita era de um corpo estranho. E quando ele veio fazer ultrassom, o que eu vi? Né, uma pelve um pouco dilatada, né, aqui 0,31, né, de altura, o rim um pouco aumentado, né, 4,2, ele era um gato, né, pequeno, né, então o rim um pouquinho aumentado, o contorno desse rim irregular. Aqui no corte transversal, né, então a gente vê a pelve, né, dilatada, com esse formato de V, né, o contorno aqui irregular, a definição córtico-medular, né, tá preservada, mas a dilatação de pelve, né, chama atenção. No rim esquerdo não tinha dilatação de pelve, na bexiga nada digno de nota, né, talvez um pouquinho de material em suspensão, mas muito discreto. Foi feito o exame de sangue, ureia e creatinina um pouquinho acima do limite superior, tem uma leucocitose, né, que indica aí algum grau de infecção, a densidade urinária estava normal e tinha diversas bactérias na urinálise, né, então juntando a informação, né, dos vômitos, né, dessa dilatação de pelve, ele estava bastante incomodado, ele tinha dor, né, quando a gente coloca o transdutor em cima do rim, o paciente reage, então ele estava incomodado, né, então tudo isso leva a gente a um diagnóstico possível de uma pielonefrite, né, aí foi conversado com o clínico, né, foi dada a sugestão da pielonefrite, ele fez o tratamento, né, adequado para isso, e aí o bizu, né, esse gatinho, ele voltou depois para a gente fazer o acompanhamento. Isso aqui foi dia 30 de outubro, aí ele voltou dia 6 de novembro, né, então uma semana depois ele voltou, desculpe, ele voltou com o tratamento, né, então a gente já tem, o rim esquerdo permanece sem dilatação de pelve, a discreta alteração de contorno ele também já tinha, e não tem alteração de pelve. O rim esquerdo de novo aqui, né, com a região junção córtico-medular preservada, e o rim direito não tem mais dilatação de pelve, a alteração de contorno vai permanecer, porque provavelmente ela já estava aí antes do quadro, né, infeccioso, então ele está melhorando, né, clinicamente ele já estava bem melhor, né, não tinha vômitos, já estava se alimentando melhor, né, então a gente comprova aqui de uma maneira, né, um diagnóstico terapêutico que de fato ele tinha uma pielonefrite, né, mas não é um diagnóstico tão simples pelo ultrassom, né, às vezes a gente tem uma alteração em volta do rim, né, essa gordura em volta do rim ela fica hiperecogênica, demonstrando um processo inflamatório, nesse caso ele não tinha, né, era só dilatação de pelve mesmo, né, mas fechou-se então o diagnóstico como uma pielonefrite. Aproveitando o gancho, né, da pielonefrite, da dilatação de pelve, não é toda dilatação de pelve que é patológica, né, esse trabalho prova isso para a gente, né, eles estudaram, né, o significado clínico, né, da dilatação de pelve, quando a gente vê essa dilatação no ultrassom, qual que é o significado clínico, tanto em cães como em gatos. Eu grifei aqui, né, só a parte dos gatos, tá, mas tem as medidas para cão também aqui. Né, então ele dividiu em 3 grupos, né, essas dilatações. Então, se o paciente ele tem uma função renal normal, ele mesmo assim ele pode ter uma dilatação de pelve discreta, né, de 0,16 de altura. Outro grupo, né, ele fez como uma função renal e diurese aumentada. E o que ele considerou diurese aumentada? Pacientes que estavam em fluidoterapia intravenosa, né, e pacientes que tomavam diurético. Né, então, isso faz o rim, né, ter uma diurese aumentada e com isso a gente pode ter uma pelve de 0,23 de altura. E os quadros obstrutivos, né, por cálculo, por formação, enfim, quadros obstrutivos, a pelve vai ter, né, 0,68, né, então já uma dilatação bem mais importante.
né? Então, mesmo a gente vendo uma dilatação de pelve, né, a gente tem que considerar que ela ainda pode ser normal, né? A gente tem que avaliar todo o quadro do paciente, né, todo o abdômen, né, ver na bexiga, no ureter, se tem cálculo, né? Então, lembrar, né, que às vezes uma dilatação discreta de pelve não necessariamente é um problema, tá? O que a gente pode fazer é fazer um controle, né, acompanhar esse paciente, fazer um novo ultrassom para ver como é que isso vai se comportar. A doença renal crônica, infelizmente a gente tem muitos pacientes com doença renal crônica, né? Esse site, né, na verdade, é um grupo de estudos de doença renal, né, que é bem interessante. Eu coloquei para vocês aqui, né, 2 esqueminhas desse grupo de estudos. Eles fazem os guidelines, como é que chama? As linhas, né, os protocolos para se avaliar a doença renal, para o diagnóstico, né, e para a graduação, né, para o estágio, para estadiar essa doença renal. Então, aqui nesse primeiro quadro, a gente tem o diagnóstico, né, da doença renal crônica. Então, ele diz que a gente precisa ter um ou mais, né, dessas alterações aqui para a gente pensar, né, nesse paciente como já um renal crônico. Então, na nossa parte da imagem, né, ele considera alterações, um rim anormal, né, que pode ser pequeno, irregular, alteração de ecogenicidade, né, uma alteração morfológica, tanto no ultrassom como no raio-x, ele já considera, né, um indicativo de um começo, né, pelo menos um estágio 1 ou 2 de doença renal crônica. Então, a imagem entra aqui como um primeiro diagnóstico, tá? E depois, né, nos estágios, né, então ele gradua em 4 estágios a doença renal crônica, né, considerando a creatinina, o SDMA, a relação proteína e creatinina urinária, a pressão sanguínea, tá? Então, tudo isso ele vai graduar para estadiar a doença renal, né? Aqui nesse esqueminha, a gente pode pensar como ultrassom, né? Então, esse rim, ele pode gradualmente tendo mais alterações. Então, o estágio 4, a gente já teria um rim menor, né, irregular, com alteração de ecogenicidade, né, muitas vezes uma cortical mais heterogênea, dilatação de pelve, né? Então, nesse quadro não entra exatamente o ultrassom, mas a gente pode pensar, né, associar com esse esquema que tem esse desenho, né, esse desenhinho do rim. Então, a gente vai tentar, né, participar também desse estadiamento da doença renal, né? Esse site é bem interessante, quem gostar de rim, né, vale a pena entrar no site e dar uma lida, que é bem interessante. A gente precisa saber, né, e claro que nós, ultrassonografistas, sabemos disso, mas às vezes o responsável, ele vem com uma expectativa, né, o clínico também sabe disso, mas às vezes o responsável, ele vem com uma expectativa que ele vai fazer ultrassom e a gente vai responder tudo para ele, né, que a gente vai dizer se aquele rim está filtrando, se está concentrando, se está funcionando, e a gente não consegue, né, então a gente explica isso. A gente vê alteração morfológica, e a gente ainda tem o agravante que o rim ele tem que estar mais de 70% comprometido para que comece a ter uma alteração de função. Então, às vezes eu já tenho alteração morfológica, mas esse rim ainda está compensado, né? Então, outros exames, né, de laboratório vão nos ajudar a tentar avaliar, né, a função desse rim, né? Então, a densidade urinária, a sedimentoscopia, né, se tiver cilindro, dependendo do tipo de cilindro, né, dá para ter uma ideia, né, da onde está a alteração, ureia e creatinina, que são os mais clássicos, né, que a gente faz, a relação proteína-creatinina urinária, que a gente coleta bastante urina para fazer isso, agora o SDMA, né, que ele promete ser um pouco mais precoce, né, no diagnóstico da doença renal, e mais fidedigno, né, porque a gente sabe que a ureia, né, ela sofre alteração, se esse paciente tiver alteração muscular, ou dependendo da quantidade, né, de alimento que ele está comendo, a quantidade de proteína também pode alterar um pouco
tanto a ureia, um pouco menos a creatinina, mas também pode alterar, né? Então, teoricamente, né, o SDMA tenta prometer, né, ser um pouco mais fidedigno nessa avaliação do rim, né? Então, a gente vai sempre, de novo, né, juntando informações. Aí eu pus aqui um exemplo, né, de SDMA, só para vocês verem. Aqui um paciente que tem um rim grande e um rim pequeno, né, e um paciente jovem, né, de 1 ano de idade só. E a gente já vai falar disso, mas com frequência a gente tem isso nos gatos, né, bastante frequente. Um rim menorzinho e um rim maior. Por que que isso acontece? Provavelmente a alteração, né, a lesão renal começou nesse rim esquerdo, né, e aí ele vai sofrendo com a lesão, ele vai diminuindo de tamanho, ele vai tendo fibrose, ele vai ficando irregular e ele vai diminuindo de tamanho. Enquanto o outro rim consegue, o que que ele faz? Ele tenta trabalhar pelos dois, né? Então ele tenta compensar, né, esse rim que está menor. Então ele acaba hipertrofiando, ele acaba aumentando, né? Esse rim tem 4,5 centímetros de comprimento, né? Então os néfrons eles aumentam de tamanho para tentar, né, filtrar tudo que ele tem que fazer, né? Porque agora ele tem que trabalhar para 2. Então muitas vezes, né, esse paciente ele vai apresentar sintoma quando esse rim começar a ter problemas, né? Mas como a gente faz muito check-up, pelo menos aqui, né, em São Paulo, a gente tem muito essa cultura do check-up. Muitas vezes o paciente vem todo ano fazer exame, então muitas vezes a gente pega, né, essa assimetria renal antes dele manifestar sintoma. Se não for no check-up, se for aquele paciente que só vai vir quando ele estiver doente, ele só vai ter manifestação da doença renal quando esse rim falhar, né? Então aí a gente vai ter o quadro clássico, né, da nefropatia, e os exames de laboratório alterados. Então, esse paciente, né, ele fez o SDMA e deu 12, né, para gato é de 0 a 14, né, então ele está aí quase no limite superior, mas ainda, né, dentro da normalidade. E o SDMA promete, então, ser mais precoce, né, do que a creatinina. No site da IDEXX, né, que é o laboratório que lançou esse teste, se vocês entrarem, eles têm toda uma explicação, né, para esse SDMA, e eles falam que é até 48 meses antes, né, do paciente apresentar a doença renal, o SDMA já começa a alterar. Então, é mais uma informação importante, né, para a gente usar no estadiamento da doença renal. Aqui eu pus um clássico, né, uma doença renal crônica clássica. Então, a gente vai ter um rim pequeno, 2,3 de comprimento, irregular, né, com perda de definição córtico-medular, com áreas de calcificação, né, com cálculo na pelve, né, tem as calcificações em região de recesso, e tem cálculo tanto no rim esquerdo como no rim direito. O rim direito também bastante irregular, né, com perda de definição. Então, aí os dois rins já com uma alteração, né, morfológica importante. O rim direito mediu 2,3, né? Então, os dois rins bem pequenos. Aqui no corte sagital, a gente até vê a junção córtico-medular, mas não está tão bem definida, a cortical espessada, né, o contorno irregular, então os dois rins, né, bem alterados. Uma possibilidade também, para quem tem o aparelho com recurso dos Dopplers, é interessante usar o box do colorido, né, do Doppler colorido, porque quanto mais crônico o rim, né, quanto mais fibrose tem nesse rim, os vasos eu vejo menos, né, os vasos interlobulares que estão na cortical, a gente vê bem pouco, né, eu acabo vendo mais os vasos interlobares, que têm um diâmetro maior. Então, quanto menos vaso eu vejo, né, é uma indicação que eu tenho uma alteração mais importante desse parênquima, né, e os dois rins, né, têm uma vascularização diminuída, né, bem diminuída em relação ao rim normal, né, então esse é o clássico, né, do rim crônico e bilateral, né, infelizmente. E aí, na função, né, renal, a ureia de 341 e a creatina de 20, né, eu brinco que esse é o meu recorde, né, de creatinina, né, então uma creatinina bastante aumentada,
Então, infelizmente, um prognóstico já reservado, né? Talvez a gente consiga, né, abaixar um pouquinho com o soro, com a fluido, mas infelizmente é um prognóstico reservado, porque o rim já tem, né, uma alteração morfológica muito importante. Aqui um gatinho jovem, um persa de 6 meses de idade, né, já tem cálculo, né, pequenos cálculos na bexiga, aqui vários, pequenos cálculos na bexiga, tem um rim pequeno, 2,4, né, um gatinho de 6 meses, ele praticamente já tem o tamanho de adulto, né, se fosse um gatinho de rua, já estava praticamente dando cria, né, então já é um gato que é desenvolvido com 6 meses, então ele deveria ter um rim próximo aos 3 centímetros, né, então um rim menor, a cortical mais fina, né, aqui nessas regiões, já tem cálculo também na pelve, né, desse rim esquerdo. O rim direito, com muitas mineralizações em região de recesso, também tem o contorno discretamente irregular, já tem cálculo também na pelve renal do rim direito, né, a definição córtico-medular é mais pobre, né, não muito bem definida, então é um gato muito novo que já tem alteração renal bilateral. O exame de sangue desse dia do ultrassom, né, 179 de ureia, 3,4 de creatina, então já estava, né, descompensado, né, então tem alteração morfológica e já tem uma alteração de função também. Ela voltou em abril, isso aqui foi 21 de dezembro, faz tempo já, né, 2019, ela voltou 17 de abril, mas ela só fez exame de sangue, não fez ultrassom, e por incrível que pareça, né, a creatinina e a ureia baixaram um pouco, em relação ao que estava aqui, né, baixaram até que bem, e ela deveria estar compensada, né, eu só consegui saber o resultado do sangue, então, mas é um paciente também que exige cuidado, né, já muito novo e com alteração importante bilateral. Esse é mais um exemplo, né, de um gatinho que tem uma assimetria renal importante. Aqui um pouquinho de sedimento, né, na bexiga. O rim esquerdo de tamanho normal a aumentado, né, 3,8 de comprimento. Um rim que tem uma definição córtico-medular boa, né, com ecogenicidade aumentada, mas tem uma arquitetura preservada. E o rim direito, ele é menorzinho, né, tem 2,9 de comprimento, a definição não está tão bonita, a ecogenicidade bastante aumentada, né, então uma assimetria importante. E a creatinina, né, 2,4, a ureia um pouquinho aumentada, ureia até 56, mais ou menos, dependendo do laboratório, né, então a creatinina está mais aumentada, então aquele rim que está aumentado, que ainda tem, né, uma morfologia preservada, já está começando a dar sinais de alteração. Então, esse síndrome, né, do rim grande e do rim pequeno, a gente tem muito nos gatinhos, com bastante frequência. Uma outra particularidade importante dos rins dos gatos, que a gente vê com frequência o sinal da medular. Né? E o que é o sinal da medular? É uma linha hiperecogênica encontrada na região medular, paralelamente à junção córtico-medular. Né? Tem algumas explicações na literatura por que ela acontece, né? Então, alguns artigos dizem que ela é relacionada com mineralização, necrose, congestão ou hemorragia, né? Que se eu tenho alguma dessas alterações, eu acabo tendo deposição, né, de material mineral. Algumas doenças, né, também podem apresentar o sinal da medular. Essa necrose tubular aguda, né, por intoxicação por etileno glicol, a gente lê em todo livro estrangeiro, né, todo livro de países de clima frio, onde tem neve, que eles usam esse produto, né, no carro para não congelar o radiador. E o gato acaba, né, ingerindo acidentalmente esse produto e se intoxica, tá? Aqui no Brasil, né, a gente vai ter muito sinal da medular decorrente da PIF, né, na peritonite infecciosa felina, que faz uma vasculite piogranulomatosa no rim, e a gente tem essa deposição de mineral formando, né, o sinal da medular. A nefrite intersticial crônica e a calcificação renal
secundária a doenças que causam hipercalcemia, né? São as alterações que esse autor pontua, né, como possíveis na presença do sinal da medular. Este outro autor, que também estudou bastante rim, né, ele descreve, né, ele tenta explicar, né, o sinal da medular e diz que ele pode ser atribuído à injúria nos túbulos renais na porção mais profunda da medula, que é metabolicamente mais ativa e por isso mais suscetível à isquemia. Então, qualquer alteração renal, né, que leve a uma isquemia, né, uma diminuição do aporte sanguíneo, eu posso ter essa deposição de material mineral e formar, então, o sinal da medular. Qual que é o nosso problema? Que tanto cães e principalmente os gatos normais podem ter o sinal da medular. Então, não é porque tem o sinal da medular que necessariamente vai ser um problema. Mas a gente viu, a gente descreve no laudo, porque nos acompanhamentos, se eu souber que ele já tem esse sinal do medular, né, há mais tempo, talvez não seja um problema.